Vamos começar? E aí, conforme o pessoal for entrando. Deixa eu ver ela. Pode começar, Ju, tranquilo, tá? Tá bom, beleza. Então, vamos só fechar os olhos um pouquinho, respirar profundamente algumas vezes, para se dar essa oportunidade de relaxar um pouco no meio da semana. A gente vai só trazendo atenção para o nosso corpo, para o lugar onde a gente está, para o ambiente, só observando, ouvindo sons que estão próximos. Vai sentindo o seu corpo em contato com esse lugar onde você está. Pode ser a cadeira, pode ser o sofá, pode ser a cama, pode ser o chão. Sente a temperatura do ambiente. E nesse processo, só vai presenciando o que está acontecendo, sem precisar julgar, criticar, melhorar. E a gente vai se abrindo para receber as informações, não só aquelas que ficam claras para nós, através dos nossos sentidos, mas também a parte sutil que está chegando. A gente vai percebendo como que está a nossa energia agora, nossa vontade de estar aqui, nossa motivação. E que a gente possa entrar em contato com as ideias, os ensinamentos do livro e da Christine, que é a autora. A gente possa ter esse encontro com ela através das palavras dela. Com isso, a gente vai abrindo nosso círculo de estudos. E aí, você pode se mexer um pouquinho para voltar para cá. Vai abrindo os olhos. Bom, sei que a Sandra avisou que não ia conseguir estar hoje presencialmente. A Cláudia, a Vanessa falaram que estão tentando. A Tainá também assistindo as gravações. Deixa eu só ver se tem mais alguém aqui. Tá.
Vamos lá. Será que somos só nós duas hoje? Ah, só porque eu falei, Yuli. Bom. Boa noite, Yuli. Oi, meninas, boa noite. Tô sem Tudo a câmera porque eu tô aqui no escurinho, no quarto, descansando meus olhos um pouco do dia. sem problema. Bom, então a gente está começando o capítulo 2, página 26. No último encontro, a gente termina o capítulo 1 com 2 exercícios que ela passa, né? Um deles falando sobre essa carta que a gente escreve como se fosse um grande amigo escrevendo para nós, né? Com essa visão, com esse carinho, né? Com esse acolhimento que geralmente a gente recebe dos amigos ou a gente mesma oferece para os amigos, né? E aí ela traz isso através de uma carta, é um exercício, então é legal a gente poder acabar em algum momento fazendo e ver como que isso funciona, né? Na vida de cada uma. E às vezes também no momento, né? Tem momentos que a gente está precisando e sempre acaba acontecendo no momento certo. Queria saber se alguém quer falar alguma coisa antes da gente começar a leitura. Tá bom. Vamos lá. Capítulo 2, Acabando com a Loucura. O que é este eu dentro de nós, este observador silencioso, crítico severo e calado, que pode aterrorizar-nos e induzir à atividade fútil, e, no fim, julga-nos ainda mais severamente pelos erros que sua própria censura nos levou a cometer? Quem é esse eu? T.S. Eliot, The Elder Statesman. Antes de examinar a autocompaixão em mais detalhes, vale a pena analisar como são, de fato, os nossos estados mentais habituais doentios. Quando começamos a ver o funcionamento de nossa psique de forma mais clara, começamos a perceber o quanto distorcemos a nossa percepção do mundo a fim de nos sentirmos melhor em relação a nós mesmos. É como se estivéssemos continuamente lapidando nossa autoimagem para tentar deixá-la mais ao nosso gosto, mesmo distorcendo radicalmente a realidade. Ao mesmo tempo, criticamos-nos impiedosamente quando estamos aquém de nossos ideais, reagindo tão duramente que a realidade fica igualmente distorcida na direção oposta. O resultado pode parecer um quadro de Salvador Dalí, super deformado. Quando começamos a aprender que a autocompaixão é uma alternativa viável a essa loucura, fica fácil julgarmos fica fácil julgarmos as disfunções do próprio ego. Eu sou tão autossuficiente, deveria ser mais humilde. Ou então, me sinto tão pequeno, deveria ser mais gentil comigo mesmo e me aceitar melhor. É muito importante parar de se condenar por causa de padrões tão infrutíferos. A única maneira de realmente exercitar a autocompaixão é perceber que esses ciclos neuróticos do seu ego não são sua escolha. Eles são naturais e universais. Simplificando, nascemos com nossas disfunções, elas fazem parte da nossa herança humana. Então, por que oscilamos entre distorções egocêntricas e a implacável autocrítica? Oi, Rose. Boa noite. Porque queremos estar seguros. Vamos ler essa parte aqui de novo.
Então, por que oscilamos entre distorções egocêntricas e a implacável autocrítica? Porque queremos estar seguros. Nosso desenvolvimento, tanto como espécie quanto como indivíduos, baseia-se em instintos básicos de sobrevivência. Como os seres humanos tendem a viver em grupos sociais hierárquicos, os seres dominantes dentro do seu grupo são menos propensos a serem rejeitados e têm mais acesso a recursos valiosos. Da mesma forma, aqueles que aceitam sua condição subordinada também têm seu lugar seguro na ordem social. Não podemos correr o risco de sermos banidos pelas pessoas que nos mantêm seguros, não se quisermos permanecer vivos. Certamente, esse comportamento não precisa ser julgado. Como poderia o desejo de estar seguro e protegido ser outra coisa que não o normal e natural para qualquer organismo vivo? Me lembra o Mulheres Correm com Lobos, o conto do Patinho Feio, que ela fala exatamente dessa mãe, né, que tem um filho que acaba sendo diferente da sociedade onde eles estão, e ela tenta proteger esse filho, mas ela não consegue. E aí, nesse conto, né, ela acaba ela não sabe o que fazer, porque ela acaba tendo medo de também ser expulsa, também, né, não conseguir ter essa proteção, por mais que seja ilusória, né. E aqui ela fala sobre isso, né, é uma coisa natural da nossa própria espécie, essa coisa dos grupos sociais hierárquicos. Vocês querem falar alguma coisa, né, sobre essa parte aqui? Ou eu posso continuar? Continuar. A necessidade de se sentir melhor do que os outros. Garrison Keillor descreve de forma memorável a cidade ficcional de Lake Wobegon como um lugar onde todas as mulheres são fortes, todos os homens têm boa aparência e todas as crianças são acima da média. Por essa razão, os psicólogos às vezes usam a frase o efeito Lake Wobegon para descrever a tendência comum de pensar em si mesmo como superior ao outro em uma longa lista de traços de personalidade desejáveis. A exemplo, uma pesquisa mostrou que 85% dos estudantes pensam que estão acima da média em termos de convivência. 94% dos membros do corpo docente de faculdades se consideram professores melhores do que seus colegas. E 90% dos motoristas se julgam mais qualificados do que seus colegas de estrada. Mesmo pessoas que acabaram de causar um acidente se acreditam motoristas melhores. A pesquisa mostra que as pessoas tendem a pensar que são mais engraçadas, mais lógicas, mais populares, mais bonitas, mais simpáticas, mais confiáveis, mais sábias e mais inteligentes do que os outros. Aí, aqui é interessante porque ela está dando dados, não é assim, eu me acho, não é isso, é natural nas pessoas, né? A gente não percebe que faz isso. Ironicamente, a maioria também pensa que está acima da média na capacidade de ver a si mesmo com objetividade. Seguindo a lógica, se a nossa autopercepção fosse precisa, apenas metade das pessoas poderia se dizer acima da média em alguma característica em particular. A outra metade admitiria estar abaixo. Mas isso quase nunca acontece. Na nossa sociedade, é inaceitável estar na média. Diante do espelho, quase todo mundo vê a realidade através de lentes cor-de-rosa.
Não à toa, todos os participantes de talento mínimo do American Idol parecem ficar realmente chocados quando são excluídos do programa. Pode-se supor que a tendência de ver a si próprio como melhor e superior a outras pessoas é encontrada principalmente em culturas individualistas, como a dos Estados Unidos, onde a autopromoção é um modo de vida. Onde mais Muhammad Ali poderia ter dito: eu não sou o maior, sou o dobro do maior. Em culturas asiáticas mais coletivistas, onde a presunção é desaprovada, as pessoas não são mais modestas? Sim, a maioria dos asiáticos se considera mais modesta do que os outros. Uma pesquisa sugere que todas as pessoas se autovalorizam, mas apenas em relação aos traços que são valorizados na sua cultura. Enquanto os americanos tendem a pensar que são independentes, autossuficientes, originais e líderes natos, os asiáticos acreditam ser mais cooperativos, generosos, respeitosos e humildes do que seus pares. Eu sou mais modesto que você. O esquema é o mesmo em quase toda parte. E nós não nos vemos apenas como melhores. Também vemos os outros como piores. Os psicólogos chamam de comparação social descendente, a nossa tendência de ver os outros sob uma luz negativa para que possamos nos sentir superiores. Se estou tentando dourar meu próprio ego, pode ter certeza absoluta de que vou tentar manchar o seu. Você é rico, mas olha sua careca. Essa tendência foi brilhantemente ilustrada no filme Meninas Malvadas. Na verdade, o filme foi baseado no livro homônimo de não-ficção escrito por Rosalind Wiseman, em que a autora descreve como as panelinhas das meninas na escola estabelecem e mantêm um status social. Meninas Malvadas conta a história de 3 meninas lindas, ricas e bem vestidas, que parecem ter tudo. Certamente é nisso que elas acreditam. Como dizem, sinto muito pelas pessoas com tanta inveja de mim. Não posso fazer nada se sou tão popular. As meninas, no entanto, são odiadas apesar de sua popularidade. Essa panelinha tem algo que chamam de livro do arraso, um caderno ultra secreto, cheio de segredos e fofocas sobre as outras meninas da escola. Veja, diz uma delas. Nós cortamos as fotos das meninas do anuário da escola e depois escrevemos coisas sobre elas. A Drank Pack é uma cadela horrenda. Ainda é. É sim. A Dawn Schweitzer é uma virgem gorda. Ainda é meia verdade. Quando a existência do livro foi revelada para todo o corpo escolar, acabou causando uma revolta imensa. O filme foi um sucesso de público nos Estados Unidos e gerou comoção da plateia. Mesmo que exagerado, para ter um efeito cômico, o fenômeno das meninas malvadas e dos meninos malvados é algo com o qual estamos todos muito familiarizados. Embora a maioria de nós não chegue ao ponto de manter um livro do arraso, é muito comum procurarmos falhas e deficiências nos outros como forma de nos sentirmos melhores. Porque gostamos mais das imagens das estrelas de cinema quando elas aparecem de biquíni, com umas gordurinhas sobrando, cometendo gafes ou passando por maus momentos. Essa abordagem, enquanto gratificante para o ego por alguns instantes, tem inconvenientes graves. Quando vemos sempre o pior dos outros, nossa percepção é escurecida por uma nuvem de negatividade. Nossos pensamentos se tornam maléficos, e esse é, então, o universo mental que habitamos. Nossos pensamentos se tornam... E aqui, ó, gente, eu vou parar um pouquinho. Porque ela fala aqui, e a gente lê e fala, mas eu sei disso. Não é assim, né? Como é que é? A gente fala...
tem um nome, na mania de complexo de inferioridade, complexo de superioridade, a gente fala, né? Não, mas não, eu sei, imagina, eu julgo os outros, né? Todo mundo julga, mas não é assim também, né? Mas a gente faz isso naturalmente, a gente não percebe. E aí, quando ela traz isso, né, os pensamentos se tornam maléficos, e esse é, então, o universo mental que habitamos, é isso, porque o universo, tudo que está à nossa volta, tem muita relação comigo mesma, que estou observando. Que não é aquela coisa, eu estou olhando um negócio, aí chega alguém do meu lado e está olhando a mesma coisa. E se nós formos contar a história, vão ser duas histórias diferentes. A gente pode até falar coisas parecidas, mas a forma como a gente viu aquilo, como a gente sentiu aquilo, o que a gente achou daquilo, né? Tudo isso que a gente vai falando tem a ver, por que fica diferente, né? Porque tem a ver com gosto e não gosto. Eu gosto disso, não gosto daquilo. E aí eu fico querendo mais daquilo que eu gosto e fico tentando me esquivar daquilo que eu não gosto. E fica meio que um esconde-esconde nisso. Então, tudo que eu acho que é ruim, eu quero me afastar. E o problema é que eu não consigo controlar as coisas. As coisas que eu não gosto vão acontecer. Então, como que eu olho para isso é mais importante. Então, esses pensamentos que se tornam maléficos e acabam virando esse universo onde a gente mora, tem muito a ver com aquilo, inclusive, que parece meio indiferente, coisas que eu não percebo que eu faço. Né? Então, a forma, né, ela fala assim, a estrela de cinema que aparece com um biquíni com uma gordurinha. Eu vou falar que esses dias a gente assistiu um filme que era o homem, uma sequência do homem, 11 Homens e um Segredo, só que é o de agora, assim, acho que é o último, que é com mulheres, né? E aí eu esqueci o nome da atriz, que é a principal ali, mas ela é super famosa, assim, a gente, tipo, meio que eu cresci vendo ela. E aí eu olhei, assim, claramente ela fez alguma coisa no rosto, sei lá, alguma plástica, não sei o que, botox, não sei o que é. Você vê que tá ali diferente, ela fez alguma coisa. E aí eu me peguei pensando, sabe, falar, ai, pra quê, né? Tão bonita, ai, não consegue envelhecer, né? Pô, tem dinheiro para se cuidar, vai, faz um negócio desse tipo. O que eu tenho a ver com isso? Né? Isso, de alguma forma, é também pensando assim, sabe? Mesmo que eu fale assim, não, mas tudo bem, ela tem o corpo dela, faz o que ela quiser. Mas primeiro vem esse pensamento, né? Que a gente tenta se esquivar, né? Mas assim, quais são as outras coisas que a gente acaba olhando com esses olhos, né? As comparações sociais descendentes realmente prejudicam ao invés de ajudar. Ao colocarmos os outros para baixo, para elevarmos a nós mesmos, é como se estivéssemos cortando fora o nariz para desprezar o rosto, criando e mantendo um estado de desconexão e isolamento que, na verdade, desejamos evitar. Exercício 1. Vendo-se como você é. Muitas pessoas pensam que estão acima da média em relação aos traços pessoais que a sociedade valoriza. Acreditam ser mais amigáveis, mais inteligentes e mais atraentes do que a média. Essa tendência nos ajuda a nos sentirmos bem, mas também pode provocar o sentimento de mais independência e separação.
Esse exercício foi concebido para nos ajudar a nos autoavaliarmos com clareza, aceitando-nos exatamente como somos. Todas as pessoas têm traços culturalmente valorizados que podem ser considerados melhores do que a média. Alguns estão apenas na média e outros abaixo. Conseguimos aceitar essa realidade com bondade e serenidade? E aí aqui ela faz, são quatro tópicos, né, que ela fala para a gente descrever. A primeira, faça uma lista de 5 traços valorizados culturalmente que em você estão acima da média. Vocês acham que rola a gente fazer agora ou vocês preferem fazer depois? Ô, Jô, no caso que ela fala, a média é o quê? A maioria? Então, aí que tá. Até isso tem uma coisa meio do seu ponto de vista, né? O que é a média? A média de acordo com as pessoas que você tem mais contato, das pessoas que você, por exemplo, segue no Instagram, das pessoas que você conhece, né? Então, nem é a maioria. É o que você acha que seria acima da média. A média como diz uma moça do Sul, a média da minha régua, né? Deve ser. Exato. Quando falou média, eu falei, mas qual é a média? Então, é a média da minha régua, né? Do meu, até onde eu conheço, né? Deve ser isso. Sim. Porque, por exemplo, eu estudei, sei lá, eu estudei em escola estadual. Então, se eu tirava, vamos supor, 8, era 8 dentro de uma régua que Da estava escola. medindo aquele conteúdo, aquelas pessoas que estavam ali. Se de repente eu vou para uma escola particular, que é mais puxado o ensino, eu não vou ser nota 8. Eu vou ser menos. Então, Depende muito, né? Mas, de um jeito ou de outro, é o que eu vejo. Eu acho que eu estou acima da média dentro do que eu vejo, né? E é o que ela fala aqui, que ela traz esses dados, né? Que a maioria, 85% dos estudantes pensam que estão acima da média em termos de convivência. São coisas que não dá para você medir tanto, né? Você é o que você acha. Verdade. Vocês querem que eu leia ou vocês preferem, vocês querem fazer agora ou vocês querem fazer depois? A lista. Essa lista de 4 é um exercício e é individual? Faz um depois. É individual. Eu vou ler. Ah, tá. Vou ler aí Tá. a gente vê. Então, a primeira, né? Faça uma lista de 5 traços valorizados culturalmente que em você estão acima da média. É o que você acha, né? Yuli, tô tentando pensar em 5 coisas e tá difícil. B. Nossa, quando fala que coisas? É igual aquele, você até que é do coach, né? Aí você fala uma coisa, mas qual parecendo a coisa da persona, né? Mas qual persona? Aí tem que filtrar mais. Aí fala coisas, parece que é tantas coisas. Mas, por exemplo, uma lista de 5 traços valorizados culturalmente, porque tem isso também, né? Às vezes é uma coisa que eu acho que eu sou boa, mas as pessoas não ligam muito. Mas vamos supor, eu sou boa em matemática. Geralmente, as pessoas valorizam, né? Pessoa que sabe fazer conta, né? Então, eu posso colocar aqui, se eu acho, de novo, é o meu ponto de vista, né? Eu acho que
dentro das pessoas que eu conheço, eu desenho, estou acima da média quando eu desenho, vai. Então, eu estou acima da média como desenhista, vai, com traços artísticos, né? Por aí a gente vai seguindo. Ah, eu sou uma pessoa que, como é que fala? Sou uma boa anfitriã. Eu sei receber as pessoas na minha casa, eu tenho todo um acolhimento, tem a coisa do receber, entendeu? Eu acho que eu sou, na maioria das, assim, pensando no geral, eu estou acima da média. Então, pode ser coisas mais específicas, como pode ser coisas mais gerais, né? Ó, aí o B. Faça uma lista de 5 traços valorizados culturalmente que em você estão na média. Então, de novo, por exemplo, eu poderia colocar aqui, cozinhar. Eu acho que eu estou na média. A comida não é ótima, mas também não é péssima. Então, vou colocar ali para dar para o gasto, entendeu? Então, vou colocar, para mim é isso, né? Aí o C, faça uma lista de 5 traços valorizados culturalmente que em você estão abaixo da média. Então, é tudo que você considera, né? Aí o D, considere a lista completa das características. Você consegue aceitar todas essas facetas de si mesmo? Ser humano não significa ser melhor do que os outros. Ser humano significa abranger toda a gama de da experiência humana positiva, negativa e neutra. Ser humano significa que você está na média em muitos aspectos. Você consegue celebrar a experiência de estar vivo nesse planeta com toda a sua complexidade e magia? Aqui eu acho que a gente pode falar também um pouco do perfeccionismo. Tem coisas que a gente não admite que, imagina, eu tenho que fazer isso bem, né? Eu sei, eu tenho experiência nessas definições, né? Como assim eu não vou conseguir fazer? Deixar a casa arrumada, fazer esse trabalho, conseguir, sei lá, qualquer coisa, né? Então, aqui é legal porque a gente sabe, né, que tem as pessoas que vão conseguir fazer bem, assim, essa lista, por exemplo, do que está acima, né, sabe bem ali quais são as suas características, suas qualidades, né, as características que desenvolveu mais e tal, e vai ter gente que vai ter mais facilidade de fazer essa em que você sente que está abaixo da média. Então, aqui é legal também pensando nisso, né? Para você equiparar um pouco isso. Você tem os 3, né? Porque eu conheço muitas pessoas que acham que não tem nada de bom. E aí a gente precisa trabalhar isso, né? Eu acho que é uma boa forma, assim. Vocês querem falar alguma coisa? É legal a gente anotar, né? Sentir isso, né? Perceber isso assim no corpo, sentir como é isso. Será que a gente já parou para fazer isso, né? É um exercício mesmo de parar e fazer, né? E perceber, né? Porque o que você falou, às vezes você nunca se fez essa pergunta, nunca parou para pensar. E às vezes você já parou para pensar, mas fazendo um exercício desse, o que você fala? É uma autopercepção, você vai sentir também como que aquilo está acontecendo dentro de você, né? Que movimento de energia tá quando você está olhando para isso, né? Vamos lá. Por que é tão difícil pararmos de nos maltratar?
Talvez a nossa tendência para a autocrítica seja mais desconcertante do que o desejo de nos enxergar positivamente. Mas ambos são igualmente fortes. Como o escritor britânico Anthony Powell observou, o amor próprio muitas vezes parece não ser correspondido. Quando não conseguimos reinterpretar a realidade a fim de nos sentirmos melhores que os outros, quando somos forçados a finalmente enfrentar o fato de que nossa autoimagem é mais desonrosa do que gostaríamos que fosse, o que acontece? Com frequência, emergem das sombras a malévola ou o bicho-papão que atacam nossos eus imperfeitos com uma agressividade surpreendente. E a linguagem da autocrítica fere como faca afiada. A maioria dos nossos pensamentos autocríticos assume a forma de um diálogo interno, comentários constantes avaliando o que estamos experimentando. Por não haver censura social, quando o nosso diálogo interno é áspero ou insensível, muitas vezes falamos a nós mesmos de uma forma especialmente brutal. Você é tão gordo e nojento. Foi muito estúpido o que você disse. É um perdedor mesmo. Não admira que ninguém o queira. Esse autoabuso é muito comum. E aí ela fala uma palavra muito louca aqui que eu não vou conseguir falar, que significa, ela fala, né? Palavra que significa considerar algo trivial. É uma das palavras mais longas do idioma inglês. O motivo pelo qual usamos o autoabuso é tão misterioso e perturbador quanto a pronúncia dessa palavra. Gente, pera. Loxinihiblification. Meu Deus. O motivo pelo qual usamos o autoabuso é tão misterioso e perturbador quanto a pronúncia dessa palavra. No entanto, nosso comportamento pode se tornar mais compreensível se entendermos que, assim como o autoengrandecimento, a autocrítica é um comportamento de segurança, projetado para garantir a aceitação dentro de um grupo social maior. Apesar de o cão alfa começar a comer primeiro, a matilha que deita no chão e mostra a barriga também consegue comer. A autocrítica é um comportamento submisso, porque faz com que nos humilhemos diante de outras pessoas imaginárias que nos julgam e depois recompensam nossa submissão com migalhas. Quando somos forçados a admitir nossos erros, apaziguamos julgamentos mentais, submetendo-nos às suas opiniões negativas. Tudo dentro da cabeça, né? Considere, por exemplo, como as pessoas muitas vezes se criticam na frente dos outros. Eu pareço uma vaca nesse vestido. Sou analfabeto com computadores. Eu tenho o pior sentido de direção de todas as pessoas que eu conheço. Estou sempre falando essa última frase, especialmente quando estou levando meus amigos a algum lugar e me perco pela enésima vez. É como se estivéssemos dizendo, vou me criticar antes que você o faça. Reconheço minhas falhas e imperfeições. Sou assim e não preciso ouvir broncas repetindo o que eu já sei. Espero sua empatia em vez de julgamentos. Além disso, quero que você me convença de que não sou tão ruim quanto imagino. Essa postura defensiva decorre do desejo natural de não ser rejeitado e abandonado. E faz sentido quando falamos dos nossos instintos mais básicos de sobrevivência. É tipo a pessoa que você chega na casa e a pessoa fala assim, ai, não repara a bagunça. Aí você olha, tipo, não tem bagunça, né? Ou mesmo que tenha, né? Tipo assim, mas eu nem reparei, né? Nem ia reparar se você não falasse nada. Vou continuar. O papel dos pais. O grupo social mais importante para a sobrevivência é, claro, a família.
Os filhos dependem de seus pais para ter alimento, conforto, calor e abrigo. Instintivamente, confiam na sua orientação para interpretar o significado das coisas, para lidar com novos desafios assustadores, para mantê-los a salvo de perigo. As crianças não têm escolha, a não ser contar com os pais para sobreviverem no mundo. Infelizmente, porém, muitos pais não proporcionam conforto e apoio. Pelo contrário, tentam controlar seus filhos por meio da crítica constante. Muitos de vocês cresceram nesse contexto. Quando as mães ou pais usam críticas duras para manter seus filhos longe de problemas, entre parênteses, não seja tão estúpido, ou você vai ser atropelado por um carro, ou para melhorar seu comportamento. Você nunca vai conseguir entrar na faculdade se continuar recebendo essas notas horríveis. Os filhos entendem que a crítica é uma ferramenta motivacional útil e necessária. Como o comediante Phyllis Diller cita, passamos os primeiros 12 meses da vida de nossos filhos ensinando-os a andar e a falar, e os 12 meses seguintes dizendo-lhes para se sentar e calar a boca. Sem surpresa alguma, uma pesquisa mostra que indivíduos com pais muito críticos na infância são mais propensos a serem autocríticos quando adultos. As pessoas internalizam profundamente as críticas de seus pais. Os comentários depreciativos recorrentes dentro de suas cabeças são muitas vezes reflexos das vozes passadas de seus pais, replicadas ao longo de gerações. Um homem me disse uma vez: não consigo calar essa voz. Minha mãe costumava pegar no meu pé, não importava o que eu fizesse. Reclamava que eu comia como um porco, vestia as roupas erradas para ir à igreja, assistia muita TV, fosse o que fosse. Você nunca vai ser nada da vida, ela costumava dizer. Eu a odiava e prometi a mim mesmo que nunca criaria meus filhos assim. A ironia é que, embora eu seja um pai amoroso e solidário com meus filhos, sou um canalha completo comigo. Eu me despedaço o tempo todo, de forma muito pior do que minha mãe fazia. As pessoas com pais críticos aprendem cedo a mensagem de que são ruins e falham em tudo, como se não tivessem o direito de serem aceitos como são. Nossa, a gente já viu tanto, né? Isso nos 3 livros até agora, né? No Mulheres Correm com Lobos, no Caminho do Artista, no Jornada da Heroína, o quanto isso segue com a gente. E até isso que ela fala, dessas críticas, às vezes, seguirem por muitas gerações sendo ditas. Né? Então, não é a mãe que falou, não é o pai que falou, é toda uma linhagem que só repete o que está sendo dito, né? Às vezes de uma forma muito inconsciente. Na esperança de conseguir moldar seus filhos, pais críticos fazem o jogo duplo de bom e mal policial. São maus quando punem comportamentos indesejáveis e bons quando recompensam comportamentos desejáveis. Diante dessa abordagem, as crianças sentem medo e desconfiança e passam a acreditar que apenas sendo perfeitos é que serão dignos do amor. Como a perfeição é impossível, elas logo assimilam a inevitabilidade da rejeição. Embora a maioria das pesquisas sobre as origens da autocrítica enfoque a relação entre pais e filhos, qualquer figura importante, um avô, um irmão, um professor, um treinador, pode levar a criança a experimentar demônios interiores na vida futura. O problema é a crítica constante. Eu tenho um amigo inglês chamado Kenneth, que é extremamente duro consigo mesmo. Não importa o sucesso que faça, está sempre atormentado por sentimentos de inadequação e insegurança.
Sua personalidade passa a fazer sentido quando ele fala sobre sua infância. Quase todo mundo na minha vida me dizia que eu era uma porcaria. Minha irmã foi a pior. Ela gritava: "Você é nojento", só porque pensava que eu estava respirando muito alto. E então se escondia embaixo da cama até eu sair do quarto. Minha mãe não me defendia, pelo contrário, muitas vezes me fazia pedir desculpas à minha irmã para acalmá-la e tentar manter a paz. A resposta natural das crianças que estão sendo verbalmente agredidas é se proteger, e às vezes a defesa mais garantida é não ter nada que possa ser atacado. Em outras palavras, as crianças começam a acreditar que a autocrítica irá impedi-las de cometer erros no futuro, contornando dessa forma as críticas dos outros. No mínimo, conseguem enfraquecer a força da crítica, tornando-a redundante, porque a agressão verbal não tem exatamente o mesmo poder quando se repete o que você já disse para si mesmo. Uau, lê esse último pedacinho de novo, Gil. Jô, por favor. A não Vou ler verbal. o parágrafo. A resposta natural das crianças que estão sendo verbalmente agredidas é se proteger, e às vezes a defesa mais garantida é não ter nada que possa ser atacado. Em outras palavras, as crianças começam a acreditar que a autocrítica irá impedi-las de cometer erros no futuro, contornando dessa forma as críticas dos outros. No mínimo, conseguem enfraquecer a força da crítica, tornando-a redundante, porque a agressão verbal não tem exatamente o mesmo poder, porque a agressão verbal não tem exatamente o mesmo poder quando só se repete o que você já disse para si mesmo. Deixa eu tomar uma água. Nossa, essa última é bem forte isso, hein? É quase aquela pessoa, como aquela pessoa que fala assim, eu ouvi isso esses dias também em algum dos grupos, eu fico, já lembrei, foi no CIB, eu fico catastrofizando, é uma das formas que a gente reage mentalmente às situações, né, a nossa reatividade. E aí a pessoa estava comentando, eu fico mesmo catastrofizando, porque eu penso em tudo que pode dar errado, porque aí eu já me preparo. Só que aí, cara, você fica o tempo inteiro só pensando em desgraça, em desastre, em como as coisas podem dar errado, né? E aqui é mais ou menos isso, você fica... você mesma se julga, se critica desde criança, né? Porque a gente continua fazendo isso, para tentar, quando alguém falar, não te atingir tanto, né? Você não sentir tanto. Isso já está falando coisa que eu já sei, né? É porque, na verdade, a criança não fica lá no passado, né? Ela vem com a gente. Então, você acaba que mantém aquilo, né? Porque é um jeito de você estar incluso, um jeito de você pertencer, né? Nossa, é muito doido isso. E aí, de repente, a pessoa não sabe ressignificar, não sabe fazer diferente, porque ela só conhece aquilo, né? Então, nossa, é bem forte isso. E no fundo, de um jeito ou de outro, ela tá fazendo o melhor que ela pode, né? Né? Ou pior que ela pode, porque se ela não conhece o melhor. É meu pai que falava, a gente tem, por exemplo, você tem 3 opções. Uma bem ruim, uma horrível e uma assim que, nossa, não tem jeito nenhum. Você vai naquela que é ruim. É a menos pior. Então, de um jeito ou de outro, mesmo sendo ruim, você vai naquela que
é o que você consegue naquele momento, né? E eu acho que a coisa da criança, né? A gente sempre fala dessa coisa de acolher a criança interior e tal, né? E, e eu acho que é super importante perceber que eu também estava, acho que na segunda-feira eu estava falando disso, que é como quando a gente põe a roupa da mãe, né? Então, põe o salto alto, põe o vestido tal, e imita, né, a mãe ali como se já fosse adulta. É mais ou menos o que a gente está fazendo agora. Aquela criança está aqui dentro, reagindo às coisas, tentando, né, fazer o melhor, mas ela não cresceu. Então, acho que fazer essa abordagem da criança interior é também permitir que ela possa continuar se desenvolvendo. Então, quando eu penso na minha criança interior, na verdade, eu percebendo tudo isso que ficou aqui e dando a oportunidade e a permissão para que o meu próprio desenvolvimento, meu amadurecimento possa acontecer, né? Porque, para mim, por exemplo, tem muita relação com essa carência, né? A criança, ela sempre está querendo alguma coisa, da mãe, do pai, né? Ou uma proteção, ou um colo, um carinho, ela sempre vai estar querendo alguma coisa. Então, tem a ver com essa carência. Essa carência é o que talvez me mantém nesse estágio, principalmente quando eu sinto essas faltas. Então, eu vou buscar resolver isso através, talvez, de um trabalho, de dinheiro, de um relacionamento. Só que, na verdade, essa carência essencial só fala que não é assim que agora você pode dar isso para si mesma. Talvez seja só perceber que eu preciso deixar que essa criança amadureça, né? Mas tem tanta coisa para falar, né? Nossa, Sobre tem um isso. monte de coisas, né? Na verdade, é a gente acolher essa criança, né? E autorizar, né? Que hoje eu faço, hoje eu cuido. É interessante, bem interessante. Mas essa última frase aí me chamou muita atenção. Gente, são 8h25. Vocês querem ler mais um subtítulo aqui, que é pouquinho, ou vocês querem parar por aqui? Ler mais um? Ah, por mim eu tô de boa aqui. Então tá bom, vamos lá. O papel da cultura. A tendência de nos criticarmos e nos sentirmos inúteis pode ter sido resultado, em parte, de amplas mensagens culturais. Na verdade, há uma história bem conhecida a respeito de um grupo de estudiosos ocidentais que foi ao encontro da Sua Santidade Dalai Lama. Sua Santidade estava confuso com o conceito de autoestima, o qual foi preciso ser-lhe explicado, e perguntou aos ocidentais como poderiam ajudar as pessoas que se avaliam negativamente. Ele olhou para o grupo de estudiosos e pessoas bem-sucedidas e lhes perguntou: quem aqui sente baixa autoestima? Os ocidentais se entreolharam e responderam: todos nós. Uma das desvantagens de viver em uma cultura que enfatiza a ética da independência e da realização individual é que, se não atingirmos nossos objetivos ideais, sentimos que a culpa é só nossa. Os ocidentais não são os únicos duramente críticos consigo mesmos, é claro. Recentemente, realizamos um estudo nos Estados Unidos, na Tailândia e em Taiwan. Em Taiwan, onde o confucionismo é bastante forte, também se acredita muito que a autocrítica seja uma força motivadora. O ideal confucionista prega
que você deve criticar a si próprio a fim de manter-se correto, focando em atender as necessidades dos outros em vez das suas. Em países onde o budismo desempenha um papel importante no dia a dia, como a Tailândia, as pessoas são consideravelmente mais autocompassivas. Na verdade, nesse estudo de cruzamento cultural, descobrimos que, entre os 3 povos estudados, os tailandeses tinham os mais altos níveis de autocompaixão. Taiwan apresentou o pior resultado e os Estados Unidos ficaram no meio termo. Em todos os 3 países, no entanto, a autocrítica estava fortemente relacionada à depressão e à insatisfação com a vida. Parece que o impacto negativo da autocrítica pode ser universal, apesar de diferentes culturas a incentivarem em maior ou menor grau. A gente não se liga nisso, né? Que essa autocrítica que ronda a gente o tempo todo está super relacionada com depressão e a sensação de insatisfação com a vida. Um meio para um fim. Se olharmos mais profundamente para a dura autocrítica, vemos que é frequentemente utilizada para encobrir outra coisa, o desejo de controle. Levando em conta que os pais de autocríticos são, em geral, excessivamente controladores, a mensagem de que o autocontrole é possível é recebida desde o início. Quando os pais culpam os filhos por cometerem erros, as crianças aprendem que são pessoalmente responsáveis por todas as suas falhas. O fracasso passa a ser uma escolha que não deve ser feita, e a imperfeição se torna algo que pode e deve ser evitado. Certamente, se eu tentar o suficiente, serei sempre capaz de ter sucesso, não? E não seria bom se pudéssemos fazer mágica mexendo o nariz como a bruxinha Samantha do seriado de TV A Feiticeira? Nunca sair da dieta, nunca errar uma tarefa importante do trabalho e nunca dizer alguma coisa com raiva para depois se arrepender. Mas não é assim que a vida funciona. As coisas são muito complicadas para sermos capazes de exercer controle total, tanto em circunstâncias externas quanto nas nossas respostas internas a elas. Esperar o contrário é como esperar que o céu seja verde e não azul. Ironicamente, o desejo de ser superior é alimentado pelo processo da autocrítica. Nossa autoestima é multifacetada e conseguimos nos identificar com diferentes partes de nós mesmos a qualquer momento. Quando nos julgamos e nos agredimos verbalmente, estamos assumindo ambos os papéis de crítico e criticado. Adotamos ao mesmo tempo a perspectiva de quem segura o chicote e a de quem treme de medo no chão. Conseguimos gerar um sentimento de justa indignação em relação às nossas próprias inadequações, o que faz com que nos sintamos muito bem. Pelo menos eu sou inteligente o suficiente para ver o tamanho da estupidez do comentário que acabei de fazer. Sim, eu tratei aquela pessoa muito mal, foi imperdoável, mas sou tão justo e correto que agora vou me punir sem piedade. A raiva, muitas vezes, dá uma sensação de força e poder. Por isso, quando nos rebaixamos por causa das nossas falhas durante a vida, também temos a chance de nos sentirmos superiores nos aspectos que julgamos. Assim, reforçamos o nosso senso de autoridade. Nas palavras de Thomas Hobbes, esse é o privilégio do absurdo, ao qual nenhuma outra criatura viva está sujeita, apenas o homem. Da mesma forma, quando estabelecemos padrões irreais e ficamos desapontados por não conseguirmos atingi-los, sutilmente reforçamos o nosso sentimento de supremacia por termos esses padrões.
Quando reclamamos miseravelmente, porque engordamos e temos que usar calças de tamanho 44, por exemplo, quando recebemos um pequeno comentário negativo do chefe em uma avaliação ao fim de um ano que foi brilhante, estamos enviando a mensagem de que normalmente estamos muito acima da média. O bom não é o suficiente para alguém tão acostumado à excelência. Quando usada com senso de humor, é claro, a autocrítica pode ser uma maneira de cativarmos os outros. É melhor que eles riam com você do que de você, ditado. Um bom exemplo disso pode ser encontrado na cena de abertura de Uma Verdade Inconveniente. Al Gore, ex-candidato a presidente dos Estados Unidos, sobe ao palco na frente de um público imenso, com uma tela maior ainda que está atrás dele, e as primeiras palavras que saem da sua boca são: "Olá, meu nome é Al Gore e eu ia ser o próximo presidente dos Estados Unidos." Ao destacar seu fracasso de uma maneira tão alegre, o público passa a comer na sua mão. Mas há uma diferença entre o humor autodepreciativo saudável e a autodepreciação doentia. O primeiro indica que alguém é autoconfiante o suficiente para zombar de si próprio. A segunda revela inseguranças profundas sobre mérito e valor pessoal. Autocrítica. Pensa um pouquinho, gente, rapidinho. Gente, vamos parar aqui. Eu já comecei a gaguejar muito aqui. Deixa eu colocar aqui, dia 7. Olha, a autocrítica. Não, mas aqui não é nem autocrítica, é porque eu realmente comecei a gaguejar e começa a ficar cansativo para mim. Eu acho que para você também, né? Mas... Gente, como que vocês estão? Tem tudo isso que a gente leu, tem alguma coisa que chama mais atenção agora, nesse momento? Para mim, é muito engraçado perceber que esse não é o normal. A autocrítica é constante. É estranho pensar isso. Mas até sendo bom, assim, é como se pegasse um paninho e estivesse passando, assim, nas feridinhas. Vamos finalizar com uma palavra que fica para você, ou como você está se sentindo, porque às vezes a gente lê tanta coisa, né, e tem tanta, como eu falei, tem informação chegando racionalmente, mas o universo sutil pega mais, né? Então, às vezes a gente não consegue colocar em palavras o que está acontecendo. Então, vamos só colocar uma palavra, mesmo que seja algo que você está sentindo, algo que ficou mais forte. Talvez, aqui a gente, né, tá no meio do capítulo, mas geralmente ela sempre passa algum exercício, para a gente, de repente, sentir melhor, né? E eu acho que o exercício mesmo que ela passa do início,
que são aqueles 4 tópicos, né? Que na verdade é onde eu me vejo acima da média, o que eu me vejo na média e aquilo que eu me vejo abaixo da média. Pode ajudar bastante depois de ter lido tudo isso. Porque aí talvez a gente comece a perceber, né? Para onde vai essa autocrítica? Onde ela está levando a gente? E essa autocrítica que tem a ver com perfeccionismo está invadindo e machucando totalmente, assim, e incisivamente, né? A minha ideia de mérito e de valor pessoal. Então, o que vocês acham? Falar uma palavra? Então, eu acho que assim, é se perceber nisso tudo, né? Como tá chegando isso para mim, como que eu tô me sentindo, né? Se perceber no corpo, como que tá chegando, o que que é normal para mim, o que que não é, o que que é média, o que que é acima da média, abaixo da média. Então, que lugar que isso está chegando para mim, né? Como que eu estou recebendo essas informações e como que está reverberando aqui? Então, é cada um se perceber, né? Então, minha palavra é me perceber, né? Que lugar que eu tô? Tô na média de me criticar, eu tô potencializando o que eu já me critico ou estou criticando que os outros estão me criticando. Então, é se perceber mesmo nisso tudo que ela falou, né? Ela trouxe. Infância também, né? O que que tá rolando agora, que tá repetindo, sei lá, na infância que eu ouvi muito, ou que parece que está se repetindo, porque chega, sempre a idade da gente parece que está voltando, né? Para a gente se ressignificar. Eu faço muito essas contas de, por exemplo, a idade, né? Eu somo a idade e vou lá para a criança naquela idade. E geralmente repete. É muito louco. Então, são coisas, o que que está incomodando agora na minha idade atual, né? Como que eu estava lá naquela idade, então que entra isso tudo, porque na verdade é tudo 0 ao 7, né? Referências, como que eu estou sentindo isso tudo. Então, a minha palavra final hoje é se perceber, né? Onde que eu estou, trazer para a presença, onde que eu estou nesse meio tudo. Eu estou no vucu-vucu, dá um passinho atrás e se perceber. Acho que é isso. Bem legal esse livro. Assim, para mim, entendendo melhor meus pensamentos, minhas reações, é mais ou menos isso. Entendendo melhor como eu reajo diante de certas situações. Muita coisa para refletir, Ju, muita coisa. Dizem que a gente cria as reações com o que a gente presume que é. Então, não é tudo que a gente presume que é o que fica, que é o que a gente traz ao longo de tudo, todas as experiências. A gente cria as reações presuntivas que criam as reações, né? Que a gente presumiu, cria-se as reações. É isso. Eu acho que a minha palavra é permissão.
Eu acho que eu vou, então, pegar as 3 palavras, porque é muito isso mesmo, se permitir, dar um passo para trás, para perceber essas reações, quando elas surgem, quais são os gatilhos, e aí é natural que a gente comece a fazer esse trabalho de voltar lá atrás, perceber onde aconteceu e tal, mas ao mesmo tempo, como a Rose falou, está acontecendo agora. Então, às vezes, eu nem preciso voltar lá na minha infância para entender quando começou, para aí poder liberar aquilo. Porque eu consigo perceber já com o que está acontecendo. Todas as vezes que eu tenho uma reação muito, assim, inesperada, ou mesmo esperada, mas que seja muito extrema, o que está mexendo alguma coisa aqui que está muito condicionada, muito fixada. Então, quando eu paro, pauso, faço esse trabalho de parar um pouco, dar um passo atrás, falar, pera, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. E aí o olhar, a gente estava falando isso lá no clube, né, do Fluxo, estava falando que tem essas 3 ações, né? A primeira é a visão. Então, é o que a gente está fazendo aqui. A gente está lendo um livro. Então, a gente está tendo várias percepções que ainda estão num plano mais lógico, racional, consciente. Tem coisas chegando, mas que eu não percebo assim tão claramente. Mas então eu posso perceber, então, né, é um autoabuso, esse tanto de crítica, não é o normal. Então começa a perceber isso. Isso é a visão, é o primeiro passo do caminho. O segundo passo é esse parar, é esse dar um passo atrás ou pausar ou, né, ou meditar, onde eu vou pausar um pouco essas reações, para eu sentir o meu corpo, para sentir as coisas que estão acontecendo com um pouquinho de distanciamento, porque no dia a dia a gente está fazendo as coisas e não está percebendo. Então, quando eu paro, eu consigo me distanciar um pouco, mesmo sentindo, às vezes, mesmo acessando uma emoção forte, eu consigo me distanciar, como se eu fosse 2. Uma que está sentindo e a outra que está olhando para o que está acontecendo. E a partir disso, a gente vai para o terceiro passo, que é agir. Aí eu vou começar a realmente colocar na minha vida isso que eu estou percebendo. Porque senão fica só mental, né? Fica só da boca para fora. Então, nesse ponto, vou trazer o que a Yuli falou, né? Estou percebendo que não é o natural, não é o orgânico, não é né? O natural mesmo. Esse tanto de crítica, esse perfeccionismo, sei lá. Então, se eu estou percebendo isso, eu vou parar um pouco para ver isso acontecendo na minha vida, e aí eu vou começar naturalmente a também assimilar isso. E aí a minha ação vai ser mais... a minha ação orgânica, né? Não vai ser uma reatividade ao que está acontecendo. Né? Quando essa crítica querer chegar perto, eu naturalmente já vou ter uma visão diferente dela. Então, talvez a minha forma de criticar as palavras que eu uso quando ela surge, já vai ser mudada. Né? Eu não preciso fazer tanto esforço para colocar na minha vida. Então, acho que usando, né, juntando as 3 palavras, né, a gente pode pensar nisso mesmo. É uma autocompaixão, né? Como ela fala aqui do que é a compaixão, que não é sentir pena, não é falar assim, ai, coitadinha de mim, ai, eu tenho, né, não vou ficar me cobrando. A autocompaixão não é isso, é quando eu olho para uma dificuldade
e eu consigo ver todas as qualidades inerentes do ser daquela pessoa para perceber a natureza livre dela. Ela não precisa se apegar nisso. E aí, como que eu vou ajudar essa pessoa? Então, como que eu faço isso por mim mesma? Então, em primeiro lugar, eu tenho que perceber que tem alguma dificuldade, que é um problema para mim, né? Tem ali questões, né, que eu preciso olhar. E, ao mesmo tempo, perceber que a minha natureza é livre. E aí eu posso pegar várias qualidades que eu já tenho, habilidades que eu já tenho, para trazer a ação para sair dessa situação, para me liberar, né? Então, gente, vamos só fechar os olhos, então, 2 minutos, 2 minutos. Eu queria só fazer uma respiração junto com vocês. Primeiro, para trazer essa intenção de emanar muito amor, muito carinho para Regina, que faz parte do nosso grupo. A mãe dela faleceu ontem, então queria que a gente pudesse se unir agora para vibrar, enviar esse abraço carinhoso e muito amor para esse momento. E que a gente possa também perceber que tudo que a gente fez hoje, tudo que a gente ouviu, falou, tudo que a gente se permitiu, todas essas percepções, nós estarmos juntas hoje, que todas essas ações possam nos beneficiar e beneficiar também todas as pessoas que estão à nossa volta. A partir dessa intenção, dessa motivação de estarmos juntos aqui. E aí a gente pode ir abrindo os olhos. E finalizando o nosso encontro de hoje. Então, aí agora vai ser semanal. E aí a gente se encontra na próxima quarta, né? Tá bom. Então, beijos, muito obrigada. Boa semana para vocês. Um beijo.